Olá, pessoal! Dando continuidade na nossa primeira aula sobre ventilação natural, vamos falar sobre a última função da ventilação natural, que é a ventilação e o conforto térmico, né? O resfriamento do usuário do ambiente interno ou externo, né? Então, vamos lá? Então, esse resfriamento, né, fisiológico do corpo humano, ele é provocado pela evaporação do suor ou até o refrescamento do corpo pelas trocas de calor proporcionadas pela convecção que ocorrem entre o fluxo de ar que passa em contato com a nossa pele e também com o nosso corpo humano. E a gente tem que prestar atenção em dois fatores principais. Quanto maior o isolamento da vestimenta, menor o efeito da ventilação por convecção, uma vez que a gente, quando insere mais close, lembram lá do primeiro módulo de ventilação natural, a gente impossibilita essas trocas por convecção entre a pele e o ar, né, o fluxo de ar, seja ele no ambiente interno ou externo. E quanto maior a taxa metabólica, né, a função que a pessoa está exercendo dentro desse ambiente, seja ela escrever, estar deitada, estar trabalhando em uma fábrica, requer maior ventilação para que esse corpo humano ele se encontre de fato em balanço térmico. Então vamos para alguns exemplos aqui para a gente entender um pouco a importância das trocas de convecção natural, né, proporcionada pela ventilação natural, e o corpo humano. Então vamos imaginar, né, essa mulherzinha ali tomando seu picolézinho no verão, aqui de Florianópolis, 32 graus, e a gente tem uma temperatura alta ali, e só que uma umidade baixa. Aí a gente acaba transpirando, né? Principalmente se ela estiver fazendo aquela corridinha na praia, aí ela está exercendo uma taxa metabólica muito maior que se ela estivesse repousando ali na praia, parada, debaixo do guarda-sol. A gente tem uma transpiração. Só que como a gente tem uma umidade baixa, a gente tem um ar seco, então a gente tem uma boa evaporação do suor a partir das trocas térmicas, né, por convecção entre o fluxo de ar passando pela nossa pele. Então a gente tem uma evaporação maior ali do suor produzido. Então a ventilação natural, né, ela pode ser em velocidades menores, a gente já consegue atingir o balanço térmico ali que a gente estava falando sobre as trocas de ar. Agora vamos imaginar uma outra situação onde a temperatura é alta, a umidade do ar também é alta. Nesse caso, a gente tem pouca evaporação do suor, porque as partículas de ar, né, presentes nesse ambiente externo ou interno, ela já está carregada de umidade. E o nosso corpo também está carregado de umidade. Então, essa evaporação, ela requer, né, para que essa evaporação do suor na nossa pele e esse balanço térmico, né, desse usuário, ela requer uma maior ventilação, né, maior velocidade de ventilação para que esse usuário desse ambiente ele encontre em balanço térmico. Então, reparar, a gente tem que pensar muito, né, o quanto de ventilação a gente vai fornecer para esse usuário entrar em balanço térmico, percebendo as outras variáveis que influenciam no conforto térmico humano, como a temperatura e a umidade. Agora vamos para uma outra situação, seria uma situação de inverno. O inverno, né, a estação que está se aproximando aí da gente. Então, como seria a sensação térmica com a ventilação natural no inverno? No inverno, a gente, enquanto receptor, né, enquanto usuário de um ambiente externo ou interno, a gente tende a usar mais vestimentas para aumentar a resistência térmica entre as trocas térmicas entre o nosso corpo e o ambiente, e assim a gente não perder calor, né? Mas se a gente tem uma situação com baixas temperaturas, altas velocidades do ar,
a gente acaba entrando em desconforto térmico, justamente porque essas altas velocidades do ar, elas provocam trocas mais elevadas entre o nosso corpo e o ambiente. E assim a gente diminui a temperatura do nosso corpo, né? E acaba entrando em desconforto. Então, nesse contexto, a utilização de mecanismos mecanismos naturais, psicológicos ou físicos para entrar em conforto são muito importantes. Vocês lembram deles da primeira aula lá, do primeiro módulo? Um deles a gente poderia usar os mecanismos instintivos, que é, por exemplo, fazer o atrito com a mão, colocar mais vestimentas, por exemplo, se a gente tem o nosso rosto exposto na rua, a gente acaba utilizando um cachecol, protegendo as orelhas, enfim, justamente para que essas trocas convectivas não nos deixem em desconforto, ou até mesmo entrar dentro de um espaço protegido, né? Mas e aí? Qual faixa de temperatura a ventilação natural é indicada? Porque a gente também tem que observar isso, né? Como eu disse, em altas temperaturas, com altas umidades, a gente tem que ter, por exemplo, maiores velocidades do ar para que a pessoa esteja em conforto. Então, qual seria essa faixa? Segundo a Carta Bioclimática de Givoni, de 1992, essa faixa de temperatura ela está entre 20 e 32 graus Celsius, uma vez que também tem que ser observado a umidade relativa do ar. Lembre-se que nesse arco está localizada a umidade relativa do ar, então essa umidade também tem que ser observada, né? Quanto mais umidade e mais temperatura acaba saindo dessa zona de conforto, então esse intervalo é um intervalo onde a ventilação pode atuar, a ventilação natural. E a gente tem a ventilação natural diurna e noturna, né? A ventilação diurna, noturna, ela é muito utilizada em climas muito quentes, e geralmente é recomendada em climas muito quentes, justamente porque à noite, né, a temperatura noturna acaba caindo e daí a gente pode, por exemplo, abrir as janelas e fazer com que essa carga térmica gerada durante o dia no ambiente seja dissipada pelas trocas convectivas proporcionadas entre o ambiente interno e externo. E a gente tem também algumas recomendações, né, da utilização, né, da ventilação natural a partir do zoneamento bioclimático brasileiro, que é estabelecido pela NBR 15.220, na parte 3, né, que divide o nosso país em 8 zonas bioclimáticas. Ele define características e diretrizes construtivas para habitações de interesse social, mas que também podem ser aplicadas para outras tipologias de edificações, sejam elas comerciais, hospitalares. Então, observar esse zoneamento também é bastante importante. Então, o zoneamento bioclimático brasileiro, ele define algumas estratégias de ventilação para determinadas zonas bioclimáticas. Por exemplo, a ventilação cruzada é uma estratégia recomendada para as zonas bioclimáticas 2, 3 e 5. Nessas zonas, por exemplo, temos cidades como Florianópolis, que está localizada na zona bioclimática número 3. Na zona bioclimática 2, nós temos Pelotas. Na 5, nós temos, por exemplo, Santos, em São Paulo. Então, para essas cidades, são recomendadas a utilização da ventilação cruzada para a manutenção do conforto térmico e assim como também para o resfriamento da edificação, que foi uma das outras funções da ventilação que a gente viu lá na aula passada. E, além disso, a gente tem também, para a zona bioclimática 8, a ventilação cruzada permanente. Na zona bioclimática 8, ela está localizada mais ao norte do nosso país, onde a gente tem cidades como Manaus, Belém, Boa Vista, Porto Velho, enfim. Nessas cidades, onde a gente tem uma alta temperatura,
alta umidade relativa do ar, a gente tem pouco espaço, né? Lembra lá do suor, né? Realmente evaporar. Então, a ventilação permanente, independente da velocidade nesses espaços, é primordial justamente para a manutenção do conforto térmico nos usuários. Por isso que, tanto de dia quanto à noite, a ventilação natural é importante. Além disso, né, o zoneamento também indica o resfriamento evaporativo mais massa térmica para resfriamento dos ambientes internos. Essa estratégia, assim como a ventilação seletiva, ela é indicada para a zona bioclimática 4, 6 e 7, aonde estão, por exemplo, na 4, algumas cidades como Belo Horizonte, na 6 como Goiânia, na 7 como Palmas, no Tocantins, enfim. A ventilação seletiva, por exemplo, em determinadas épocas, seria uma ventilação que a gente seleciona ela em determinadas épocas do ano. É interessante agora apenas a ventilação noturna, né? Então, por exemplo, até período do dia, eu só abro a janela justamente para resfriar o meu ambiente interno apenas à noite, onde as temperaturas externas são mais baixas e eu consigo de fato resfriar meu ambiente. O resfriamento evaporativo, mesmo que seja uma estratégia em si de resfriar o ambiente a partir das gotículas de água, ela necessita das correntes de ar, né, que levem essas gotículas de água para dentro da edificação. Como, por exemplo, aqui nessa imagem, né, o ar evaporado, né, a partir da radiação nesse laguinho aqui, ele é transmitido pelas correntes de ar, pela ventilação natural que leva para dentro do ambiente. Em climas muito secos, como Goiânia, Brasília, a gente tem a necessidade muito grande desse resfriamento evaporativo convectivo, justamente para manutenção do conforto térmico e melhorar as condições de salubridade, né, e até de saúde desses ambientes internos. Então, o percentual de necessidade de ventilação natural em algumas cidades são bem grandes, principalmente no verão, como por exemplo em Porto Alegre, né, em São Paulo, e na maioria das cidades do Brasil ela é necessária o ano inteiro, né? Como a gente pode ver ali em Fortaleza ela requer a ventilação natural, ela tem um percentual bem grande, em 85,8% das horas do ano a ventilação natural deveria ser utilizada. Agora alguns exemplos. Aqui em Florianópolis, por exemplo, esses dados eu levantei eles no Projeti. É bem fácil, durante a aula eu vou ensinar para vocês, a gente vai entrar lá no Projeti, vou mostrar como vocês encontram esses dados, né? Então aqui na ventilação natural, para Florianópolis, ela é aplicável em 36% das horas do dia, e no Projeti ele traz uns dados bastante interessantes por estação. Então, tipo, no verão, no verão eu quero mais ventilação natural. Então, 60% das horas é recomendado a ventilação natural. No outono, já 28%. Na primavera, mais ventilação. E também ele traz horários por períodos do dia, né? Pela manhã, quanto de ventilação, pela madrugada. E vocês vão ver nas próximas cidades o quanto a aplicabilidade da ventilação natural é importante. E ela também é diferenciada em períodos do dia e por estação. Aqui em Goiânia, a gente precisa da ventilação natural em 32% das horas para manutenção do conforto térmico, ou seja, ela para resfriar a edificação, e ela é mais aplicável no verão. E aqui vocês veem que no período noturno, em 57% das horas, a ventilação natural é bastante requerida, justamente porque as temperaturas externas estão mais baixas e aí a gente consegue resfriar a edificação interna. Agora em Manaus. Olha a necessidade da ventilação natural em Manaus. Em 61% das horas se requer a ventilação natural. E em Manaus, no período noturno e na madrugada, a ventilação natural é imprescindível para o resfriamento da edificação.
Então, foi aquilo que eu disse, né? Em determinadas cidades, a ventilação natural ela é requerida de forma maior à noite, justamente por causa da, das elevadas temperaturas e também da alta umidade relativa do ar. Em João Pessoa, com temperaturas bem altas, né, no Nordeste, a ventilação natural é requerida em 74% das horas do ano. E no período noturno, mais uma vez, e pela madrugada, também a gente tem bastante a necessidade da ventilação natural. E agora a gente vai pensar um pouco. A gente tem aqui 3 situações. Eu gostaria que vocês pensassem e respondessem em qual nessas situações, né, observando as imagens, em qual função essa imagem se encaixa da ventilação, seja ela para o resfriamento, a função seria para resfriamento da edificação, para conforto térmico do usuário ou para remoção, né, para renovação do ar. Em qual estação do ano seria indicado? Aí, a situação 1, para a situação 1, para a situação 2 e para a situação 3. Vou dar 5 segundos para vocês pensarem. Vamos lá, pessoal. Só respondendo então. A situação 1, a gente teria ali a manutenção do conforto térmico, justamente porque a gente criou um fluxo de ar, né, passando pelo usuário para resfriar o corpo desse usuário. Então, a gente tem a necessidade de conforto térmico. Também poderia ser o resfriamento da edificação, mas como a imagem traz mais isso, eu trouxe justamente de passar, né, o fluxo de ar passar pelo usuário desse ambiente, seria a função de conforto térmico. E para a estação seria o verão, justamente porque, né, no verão a gente tem maiores temperaturas do corpo, né? Se a gente vai no verão, como o ar já está quente, o ar externo ou interno, a gente vai exercer uma função, uma taxa metabólica maior, a gente requer mais trocas convectivas. A situação 2 seria um resfriamento da edificação, né? A gente tem ali pelas setinhas internas gerando bastante calor, então esse resfriamento da edificação, né, não passando diretamente ali pelo corpo do usuário, seria o resfriamento da edificação. Também na estação do verão, onde a gente tem maiores temperaturas. E por fim, né, na última situação, a gente teria a remoção do ar, e seria a estação do inverno. E por que essa última imagem seria a remoção do ar? Porque as esquadrias estão mais superiores e geralmente, né, as esquadrias superiores têm essa função de apenas renovação do ar, aonde a gente consegue de fato renovar o ar sem que, no inverno, sem que o fluxo de ar atinja o usuário e não resfrie o usuário, né, não faça com que o usuário sinta frio. A nossa aula a segunda aula sobre ventilação natural acaba por aqui. É isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, estou disponível. Essas que foram as referências utilizadas. E até breve, até a nossa última aula sobre a ventilação e conforto.